Bert, eu faço tudo certo, mas o meu corpo, o meu lipedema continua inflamado. Eu treino, faço dieta, me dedico, tomo suplemento, faço muitas coisas e o meu lipedema, o meu corpo não responde. O que que acontece? Nessa aula eu vou explicar para você e vou te ajudar a fazer um rastreamento metabólico para entender por que que seu corpo está inflamado e te mostrar na prática por que que ele está com tanta rigidez e ele não está respondendo mais. Essa fala aqui não é só minha, é o que eu falava o tempo todo antes de ter o resultado que eu vou te mostrar. Se você não me conhece, eu sou a cliente e também sou a profissional. Eu sou a nutricionista que vou te ajudar nesse processo, mas eu também tinha lipedema. Lipedema, na verdade, eu ainda tenho, mas o meu foi bloqueado e eu vou mostrar para você, tá? Então, assim, eu quero primeiro começar uma aula super rápida, mas te mostrar porque que essa mesma cliente que chegou até mim desacreditada, frustrada, de tentar tantas coisas e teve esse resultado. Ou seja, fez muito investimento, gastava endócrino, porque a minha cliente é essa, ela já passou por nutricionista, ela já passou por médico, ela já passou muita coisa, ela já investiu, já gastou tanto dinheiro que ela já não acredita mais. E aí ela emagrece, engorda, fica nesse loop, tem compulsão alimentar, tem retenção, tem vontade de comer doce, não consegue seguir um cardápio. Além disso, tem outros tipos de inflamações, endometriose, hipotireoidismo, síndrome do ovário policístico. Por que que a mesma cliente que chegou até mim falando assim, não aguento mais, não consigo isso, e ela, um protocolo aqui, ela conseguiu no primeiro mês, sem dieta, emagrecer 6 quilos. Que milagre que eu fiz isso! Bloqueamos o lipedema, conseguimos trabalhar a gordura localizada, que é o mais desafiador, que eu vou te explicar por que que isso acontece, principalmente da região abdominal. Então, olha só, como que ela teve esse resultado? Hoje eu vou ser direta para você. Seguinte, se você está aqui, quer desinflamar o seu lipedema, quer desinflamar o seu corpo, tem vergonha de usar os shorts, não sabe mais como lidar com essa dor de frente ao espelho, eu preciso te falar uma coisa que ninguém nunca falou. Primeiro que lipedema é uma doença, e doença a gente tem que tratar como doença, e é uma doença inflamatória sistêmica, ou seja, ela está inflamando fígado, intestino, tireoide e todo o seu metabolismo até o aumento de gordura corporal, retenção. E quanto mais você faz coisas sem você saber o que eu vou falar aqui nessa aula, mais você aumenta o estresse metabólico e mais você vai ter que fazer coisas e não vai dar resultado. Então, nós vamos destravar aqui para você, tá bom? Então, quando o lipedema é uma doença inflamatória, o que acontece? Existe uma desregulação hormonal natural. E essa desregulação hormonal aumenta mais a predominância estrogênica, que dá esse aspecto aí de casca de laranja, que isso sobrecarrega o nosso fígado, que vai lá e sobrecarrega a nossa bile, por isso que muitas vezes até no exame o colesterol dá alterado. Esse excesso de estrogênio lá na bile é jogado no intestino, causando uma inflamação. Esse intestino não consegue dar conta, faz uma retroalimentação desse estrogênio que joga na tireoide, inflamando também a tireoide. Com isso, a tireoide não dá conta, porque é ali que trabalha todo o nosso metabolismo, ela começa a ser depositada em alguns outros órgãos e principalmente aí o excesso de estrogênio desregula a insulina, que dá uma resistência à insulina, que eu já vou explicar, que aumenta mais a gordura em região específica. Por isso que você tenta emagrecer, mas não perde aquela gordura abdominal, aquela gordura no braço, aquela gordura na perna, aquela gordura nos flancos, em todas as regiões, tá? Então vamos entender. Essa cascata, o seu metabolismo está tão inflamado, o seu lipedema está tão inflamado, que o local que você armazena mais gordura vai dizer o desequilíbrio hormonal que você tá, e principalmente uma coisa de um hormônio que ninguém nunca te falou, que é o cortisol, que esse está alto, por isso que o teu metabolismo está altamente inflamado e está travado. Então, esse desequilíbrio hormonal representa o quê? Se você tem gorduras mais na região abdominal, representa que você está com o cortisol alterado e a insulina desregulada. Se você tem no braço, quer dizer que a sua tireoide está inflamada e a insulina está desregulada. Se você tem mais gorduras no bumbum e nas coxas, quer dizer que você tem uma predominância estrogênica. Então, teus hormônios estão desregulados. Só que esse aspecto fisiológico, ele tem pontos. Por que que isso está acontecendo? Eu vou te explicar. Primeiro, que a partir do momento que o seu cortisol estiver desregulado, a sua insulina também vai estar desregulada, e com isso, você mesmo comendo pouco, você não emagrece, você não destrava o metabolismo. E aí você vai ter mais facilidade de acumular gordura localizada na região dos braços, da barriga e do culote. Essa resistência à insulina, que é esse metabolismo que não está respondendo mais, vai te levar a sentir sensações de fadiga,
cansaço, uma fome constante, mesmo comendo, tem uma compulsão, vontade de comer doce, principalmente depois do almoço, tem uma incapacidade grande de perder peso, tem um cansaço, come e se sente cansada, sem energia para treinar, não sai aquela gordurinha abdominal de jeito nenhum. Você tenta emagrecer, até pode perder um peso, mas não sai aquelas gorduras localizadas específicas. Começa a ter o quê? Um desequilíbrio hormonal, e aí começa a acontecer aquilo que a minha cliente trouxe, que é síndrome do ovário policístico, que é a SWAP, endometriose, qualquer doenças que sejam da parte de desregulação hormonal, como menopausa, climatério, desregulação. O que que isso de verdade acontece? Então vamos lá, eu quero entender, dizer para você que eu te compreendo, eu te compreendo. Essa aqui é a mulher que chega até mim. Ela fazia tudo certo. Ela fazia dieta, ela tentava se controlar, ela treinava, ela tomava suplemento e mesmo assim o corpo não continuava inflamando. Olha aqui, são milhares de mulheres que chegam até mim. No meu caso, é extremamente isso. Eu tento treinar, não consigo. Eu sinto dor nas minhas pernas, fora o corpo. Mesmo treinando 5 vezes, eu não vejo resultado. Eu faço tudo certo nas minhas pernas, eu não vejo melhor. A gente que tomava Ozempic, Monjaro, canetinhas emagrecedoras, fazia dieta restrita e treino, a pessoa não tinha resultado. Débora, fiz tantos investimentos, uma porrada, não, eu só vivo nesse efeito sanfona, emagreço, engordo, vivo sentindo fome, eu odeio ter essa doença, aspecto emocional, que eu comecei a comentar sobre mim, e as pessoas começam a falar, eu sou frustrada porque eu treino, faço dieta e não consigo definir. Então, ou seja, não é uma mulher que não tem disciplina. A minha cliente não é uma mulher que não tem disciplina, ao contrário, ela tem muita disciplina. Essa mesma mulher, ela tinha dores do lipedema, inchaço, retenção, cansaço, vergonha de usar short, a maioria aqui, ó, com dores emocionais. Me sinto cansada, cansada de tentar e não conseguir. Eu luto contra minhas pernas, sinto dores e inchaço, tenho vergonha de usar shorts, tenho as pernas inchadas e muita dor, eu malho, malho, malho e não tenho resultado. Minhas pernas ficam sempre inchadas, um incômodo forte. Eu sinto muita dor nas pernas e muito inchaço, aparente de celulite que não sai, mesmo fazendo tudo. Essas mesmas mulheres também sofriam disso. Elas viviam no efeito sanfona. Eu emagreço ou engordo, tô gorda, ando comendo muito doce, descobri que eu tenho lipedema. Olha só, 47 anos, tô com uma desregulação hormonal, fico com vontade de comer doce, como por ansiedade. Muitas mulheres falam, vivo nesse efeito sanfona, eu emagreço, engordo, nunca saio daqui. Eu tenho vergonha do meu corpo, tenho vergonha de ser gordinha. Acabei de me tornar mãe, parece que me desconectei de mim. Olha aqui, eu não sei o que eu faço para melhorar, tudo que eu faço, já tomei Zempic, já tomei Monjaro, emagreci por um tempo com Monjaro, mas a perna piorou, né? Eu vivo engordando, emagrecendo, eu perco 1 quilo, ganho 10 ao mesmo tempo. Olha ali, eu perco 1 quilo e ganho 2. Por que que isso acontece? As mesmas mulheres, olha os efeitos, tá? Quando o corpo, quando o metabolismo está travado, desconta as emoções na comida. E eu vou te explicar até o final dessa aula, fica comigo, que não é culpa sua, eu vou te ajudar. Vou te ajudar que não é culpa sua. Mas a maioria aqui, ó, desconto minhas emoções na comida. Você ficou triste, eu não consigo controlar. Quando eu vejo, estou comendo besteira. Meu problema hoje é o doce. Aí são mulheres que tentam, tentam, são restritas com a alimentação, mas não conseguem, depois acabam se sabotando comendo de novo. Efeito sanfona, quando estou ansiosa, preocupada, como mais. Eu tenho compulsão alimentar, estou bem inflamada. Eu como os meus sentimentos. Ó, percebo que o meu negócio é a mentalidade, eu furo a dieta. Então, a minha maior questão é emocional. Eu consigo até de segunda a sexta, todas as mulheres disciplinadas, segunda a sexta, final de semana eu não consigo. Por que que final de semana não consegue? Eu vou te explicar, tá? Porque você é uma pessoa que talvez consegue cumprir, né, durante a semana, mas final de semana não. Olha só, eu gosto muito de chocolate, mas muitas têm medo de comer. E o engraçado, eu vou te explicar como você vai emagrecer comendo chocolate. Como você vai emagrecer, desinflamar o teu lipedema comendo. Não tô falando sobre dieta, não. Tô falando sobre tirar o metabolismo da restrição metabólica. Me identifico na parte de ansiedades, contra as emoções da comida. Essas mesmas mulheres também vinham com toda a inflamação. E como é que eu, Débora Berti, nutricionista, consegui bloquear o meu lipedema, sair disso para isso e conseguir, além disso, trabalhar um aspecto do meu corpo que, por mais que eu não era tão gordinha, eu já fui gordinha, já tive mais de 15 quilos, mas mesmo assim eu ainda era inchada. Como é que eu consegui trabalhar essa gordura localizada e ainda definir a minha perna? Como isso? Olha só, olha quem eu era, olha o meu tamanho e olha a minha definição muscular natural. Olha como eu era retida, meu lipedema sempre inflamado e olha como eu sou hoje. O que que aconteceu?
Eu parei de brigar com o meu corpo e eu tirei ele desse estado de alerta. O meu lipedema, o quê? Começou a responder e hoje o meu corpo é o método que eu ensino. Então não é mais uma dieta, você não precisa de mais uma dieta. Olha só, como é que essas mesmas mulheres que tinham todas aquelas dores, efeito sanfona, comer por emoção, vício em doce, conseguiram sair disso para isso? Conseguimos trabalhar gordura localizada. Olha esses resultados. Olha essas mulheres. Como que a gente conseguiu? Olha aqui. Como, além do lipedema, a gente trabalhar essas gorduras localizadas que não saíam, que é principalmente na região abdominal, que isso quer dizer que o cortisol está alto. Então, você está vendo aqui que não é só um emagrecimento, não é perda de peso, é uma desinflamação. Como é que acontece? A maioria dessas aqui existia uma inflamação intestinal. Por isso que não conseguia responder e o cortisol estava alto, super estressada. E olha aqui esses resultados. Então, como é que essas mesmas mulheres que emagreceram 20, 30 quilos, olha isso aqui, mulheres que diziam que não conseguiam emagrecer 1 quilo, metabolismo travado, como é que o corpo delas desinflamou? Os hormônios regularam naturalmente, o metabolismo começou a responder e o lipedema foi bloqueado. Olha aqui, 14 quilos, 10 quilos, Bart eliminado, mais de 20 quilos, 30 quilos. É incrível esses resultados. Olha só no meu desafio de 7 dias. Todas as mulheres chegam falando que não conseguem emagrecer 1 quilo. Desafio de 7 dias, tá? O reset. Perdi 5, 6, perdi 5, 3, 8 quilos. Eu eliminei 5, eliminei 8 quilos, emagreci 3. Como que essas mulheres estão com o metabolismo travado? Melhor, resultados na desinflamação, minhas unhas voltaram a responder, meu corpo está desinflamado, não tenho mais dor de cabeça, não como mais por emoção, não tenho mais vontade de comer aquele alimento, ó, minha dor de cabeça passou, meu cansaço, minha fadiga, olha só, o meu intestino voltou a regularizar, minhas roupas estão todas grandes, eu perdi muita medida, comprei roupa tudo nova, vou ter que deixar a roupa porque desinflamou. Meu sono regulou, não me sinto mais cansada. Gente, são as mesmas mulheres. Olha só esses resultados também. Na regulação hormonal e de mentalidade, porque daí desinflamamos, emagrecemos, desinflamamos, bloqueamos lipedema e também temos regulação hormonal de mentalidade. Débora, estou menstruando, coisa que não menstruava há anos. Débora, me sinto muito mais focada. Resultado, me sinto mais livre. Olha só, minha rinite, eu baixei o peso, não tenho mais rinite, mais dor de cabeça, estou desinflamada, tenho disciplina de forma natural, gratidão, Bert, por tanta coisa, estou me achando linda com o corpo, zero medo de comer carboidrato, todas elas emagreceram comendo chocolate, mesmo que elas diziam que eram viciadas, tá? É além da barriga, é além do meu corpo, é uma mentalidade. Como que essas mulheres conseguiram? É isso que eu tenho para falar para você. Vamos lá. Quando você está com o seu metabolismo travado, que só deu alguns sinais, sintomas, algum corpo inflamado, muitas mulheres acreditam que é a falta de disciplina. Então, elas tentam cada vez controlar mais. Elas controlam mais a comida, elas controlam mais o peso, elas controlam mais a rotina, elas controlam mais as emoções. Só que isso vai criando cada vez mais rigidez e o corpo entra no estresse metabólico emocional. O pensamento que eu tinha era o seguinte: se eu faço tudo isso e não tenho resultados, imagina se eu parar de fazer. Só que esse excesso do que eu fazia era uma rigidez metabólica. Então, o padrão é, quando o corpo vive nesse estado constante de cobrança, de rigidez, ele entra no estado de alerta. Então, ele não responde mais. Ele entra no estado como se estivesse doente, como se você pudesse morrer a qualquer momento. Então, ele trava. Tudo que você faz, ele cria mais rigidez, aumenta mais cortisol, inflama mais o lipedema, aumenta mais a gordura e começa a te dar um sistema que fica toda a vida hiperadrenérgico. Um sistema ativado, ele libera mais cortisol, ele aumenta mais a inflamação, ele aumenta mais a retenção, o metabolismo fica altamente travado. E isso é extremamente comum em mulheres que têm o lipedema. Por isso que fazem tudo certo e não têm resultados. O que que acontece? Existe uma cascata hormonal nossa que tem hormônios que deveriam nos acordar e hormônios que deveriam levar para a gente dormir. Se você está com esse estresse metabólico, o teu cortisol que deveria te levantar, te dar energia de manhã, se você se sente cansada, indisposta, fadigada já de manhã, já quer dizer que o cortisol está alterado.
E aí ele vai estar sendo liberado de tarde para noite, que é o horário que ele não deveria ser liberado. Isso vai te dar mais compulsão alimentar, mais vontade de comer doce, isso não é culpa sua. E você está tentando lutar contra a tua própria mente, achando que precisa de mais força de vontade e é só uma regulação metabólica. E aí esse cortisol aumentado, ele vai te dar mais energia tarde para a noite, por isso que o seu sono é desregulado, por isso que daí você não dormindo bem, você acorda mais cansada e o que acontece? Isso desregula todos os seus hormônios o dia inteiro. E sendo que 80% dos nossos hormônios é fabricado no intestino. Por isso que se o intestino também está inflamado, que eu sei pela cascata aqui, você não tem uma boa produção hormonal. Então, esse cortisol está deixando o teu corpo sempre em alerta. Isso aumentado, você pode fazer assim, um jejum até de 24 horas, você não vai emagrecer. Não vai, e vai ter que lutar contra essa vontade de comer doce, contra isso que não é culpa sua. Então, o que que o corpo precisa, Débora? Ele precisa de regulação, nós regularmos esse hormônio, ele precisa de desinflamação, ele precisa de uma reconexão, uma reprogramação metabólica para ele sentir segurança metabólica. Quando ele se sentir seguro, ele não vai mais solicitar comida e ele não vai mais solicitar extremos que você faz e rigidez. E isso não acontece mais porque você é fraca ou porque falta disciplina. Isso acontece porque o seu corpo está no estado de alerta. Quando ele está em estado de alerta, é por isso que ele busca coisas para se sentir seguro. Eu descobri na minha jornada, e eu, se você não sabe, eu larguei a nutrição justamente por causa da minha compulsão alimentar, porque eu me achava digna de atender outra pessoa se eu não dava conta. E o que eu fui descobrir depois de 7 anos é que, na verdade, a comida vinha como aterramento para que eu me sentisse segura. Então, eu tentava fazer jejum, tentava não sentir fome, controlar horrores a comida, mas na verdade, como meu sistema estava hiper adrenérgico, muito em alerta, ele só precisava comer para se sentir seguro. E aí o que acontecia? Eu não conseguia me controlar, porque eu não tinha essa regulação, essa desinflamação antes, e eu comia de forma descontrolada. Então, quando o corpo ele está em alerta, ele está travado, ele precisa de energia rápida, conforto emocional e segurança. E aonde que isso está registrado em você? Comida. Então você não vai tratar a compulsão alimentar sempre nesse aspecto de rigidez que você tem. Você não vai deixar de ter vontade de comer doce ou a compulsão se a gente não trabalhar isso. E é por isso que aparece a vontade de ficar beliscando, os pensamentos constantes em comida e comer por ansiedade e vício em doce. Então, mais uma vez, isso não é culpa sua. O seu metabolismo só está em alerta e a gente precisa destravar isso, tá? Então, agora você vai entender por que que essa cliente e você também já gastou com tudo isso, já fez tudo isso, mas nunca ninguém te explicou isso a nível emocional. Nunca ninguém te deu um método aplicado na prática, que é assim que eu fiz em mim, que é assim que eu destravei meu metabolismo. E centenas de mulheres que você está vendo aqui, que chegaram com a mesma dor que a sua, mas não tinham essa resposta, não tinham essa regulação metabólica e por isso que o corpo não respondia assim sem dieta. Imagina a liberdade que você pode ter de comer o que eu falo sempre para minhas clientes que elas estão lá na comunidade ou qualquer programa meu, que é você não ter que controlar o que você come, não pensar no que você come, porque no momento que você comer, o teu metabolismo diz assim, ó, já chega. Existe essa sabedoria dentro de você, eu vou te ajudar nisso. E ele diz assim, ó, eu não quero mais, nem uma gota, nem um pedaço. Você nunca provou isso porque você não tem um sistema regulado. E aí você precisa sempre fazer coisas para compensar e sempre ficar nessa rigidez, nesse extremismo. E aí você não sai desse ciclo. Então eu quero te fazer um convite, se essa história ela tocou, ela é muito parecida com a sua. O primeiro passo para que a gente destrave esse ciclo, o seu metabolismo e lipedema, é uma consulta diretamente comigo, que é uma consulta de rastreio metabólico. Nessa consulta, eu vou conseguir ver o que está acontecendo no seu organismo, analisar de forma individualizada, realmente fazer um rastreamento com você, para a gente iniciar esse processo, para desinflamar o teu corpo, para regular os teus hormônios, para ter uma regulação metabólica e desenvolver uma nova consciência alimentar e emocional. É uma consulta individual que dura em média 40 a 60 minutos, tá? É um diagnóstico que a gente faz juntas. Ela pode ser online ou presencial na cidade de Tubarão. Então, o que que eu quero dizer? Você não precisa de mais uma dieta, você não precisa de mais um protocolo, você precisa entender o que está realmente travando o seu corpo. Ao final dessa página, clique em Saiba Mais diretamente no WhatsApp, que eu vou te ajudar, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima. Aqui, ó, para deixar um pouquinho para você quem sou eu. Sou nutricionista ortomolecular, estudei muita bioquímica
do organismo, pós-graduanda em nutrição esportiva funcional, especializada em lipedema, regulação hormonal e desinflamação. Então, a minha missão ela vai além da nutrição. Eu mergulhei muito na parte terapêutica, fiz mais de 5 programas de reprogramação mental e eu juntei tudo isso e criei a nutriterapia, a nutrição com a terapia. E escrevi um livro também, Emagrecer Não é Problema, o problema é você. E aí, sobre a mentalidade, tá? Então, eu juntei a ciência, autoconhecimento, prática, também experiência da minha vida e criei a nutriterapia e criei o método lipedema bloqueado, o protocolo lipedema bloqueado. Então, meu propósito é curar, desinflamar e libertar o maior número de mulheres que vivem aprisionadas no seu corpo, aprisionada dentro do lipedema, ajudando cada uma a conquistar o seu tão sonhado corpo slim e, além disso, ter uma liberdade emocional e alimentar, tá? Esse aqui é o meu programa, que é o meu programa Lipedema Bloqueado. Vem fazer parte. Te aguardo.